Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 4, quinta-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a salvação completa, a solução para todos os problemas. A lei do Espírito da vida é superior. Em Romanos 7, vemos a ação da lei em nossa carne. Paulo apresenta 3 leis: a lei do pecado e da morte, a lei da nossa mente e a lei de Deus. A lei é uma força que obriga a pessoa a fazer algo. A lei do pecado e da morte está em nossos membros, forçando-nos a cometer o mal e não o bem. Leamos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos capítulo 7, versículos 21 e 23. A lei da nossa mente opera na mente humana e natural e deseja cumprir a lei de Deus por meio de esforços próprios. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Romanos 7:25. Porém, na prática, ao tentarmos cumprir os mandamentos de Deus com a nossa mente, fracassamos e com a frustração e o desânimo percebemos que não passamos de escravos do pecado. A lei de Deus é exterior a nós e refere-se ao caráter de Deus em forma de mandamento. Os 10 mandamentos são um resumo de que Ele é. Em Êxodo 19, vemos que o desejo do Senhor não era entregar a lei para que o homem cumprisse, pois Ele sabia que para qualquer homem seria impossível cumprir todos os itens ali descritos. O desejo de Deus era que o homem, ao observar o alto padrão da lei, reconhecesse sua incapacidade e se arrependesse, pedindo a Ele graça e socorro para viver tal padrão. Romanos capítulo 7, versículo 22 e o versículo 25. O apóstolo Paulo, embora tivesse um currículo invejável de conduta e integridade no judaísmo, ao perceber o conflito dessas 3 leis em sua vida, reconheceu sua condição miserável. Leamos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A solução está no capítulo 8, que revela uma lei que é superior às outras. É a lei do Espírito da vida. Aleluia! O desespero de Paulo ao perceber que não era possível viver debaixo dessas 3 leis foi transformado em esperança ao se deparar com a lei do Espírito da vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículos do 1 ao 2. Se estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. A condenação por querer fazer o bem e não conseguir, e por praticar o que não queremos praticar, está na lei do pecado e da morte, que atua na nossa carne. Quando desfrutamos de Cristo e estamos conectados a Ele, a condenação desaparece. Em Romanos 8:3 lemos: porquanto o que fora impossível à lei,
no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e o tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O pecado habita na nossa carne, por isso é impossível cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Para que esse problema tivesse um fim, ele enviou seu Filho na semelhança de carne pecaminosa e no momento de sua crucificação, o próprio Deus condenou o pecado. A expressão semelhança da carne pecaminosa significa que em Cristo não havia pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Hebreus 4, 15, parte B. No Antigo Testamento, lemos: Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Números capítulo 21, versículos do 8 ao 9. Essa serpente de bronze simboliza Cristo. No Evangelho de João, Jesus afirmou: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículos do 14 ao 15. A serpente de bronze tinha a semelhança de uma cobra, porém não possuía veneno. Moisés levantou essa serpente em uma haste e a colocou em um lugar alto, para que as pessoas que tinham sido mordidas e envenenadas, ao olhar para ela, fossem curadas. Da mesma forma, Cristo foi levantado como um espetáculo ao mundo e crucificado para que os pecadores envenenados pelo pecado, ao olhar para a cruz, fossem salvos eternamente. Querido leitor, o Senhor Jesus, a nossa semelhança, como uma serpente de bronze, foi levantado na cruz, porém nele não havia o veneno do pecado. Tudo isso é para que eu e você tenhamos a chance de ser salvos ao olhar para a obra da cruz. Louvado seja o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.